paz de Jesus, o amor de Maria, a causa da nossa alegria. Dando continuidade ao nosso tutorial sobre os tipos de milagres eucarísticos. Já comecei narrando aí no tutorial anterior. Daí nós vamos ver um outro ponto, que é a missa negra. O que é a missa negra? É um sacrilégio, né, das igrejas satânicas, para quem não conhece. A Igreja de Satã foi a primeira organização religiosa abertamente satânica, fundada em 30 de abril de 1966 por Arton, intitulado pelos seus seguidores como Papa Negro. Até esse nome negro eu não gosto muito, porque é muito discriminatório, mas ele está mais voltado para a questão de trevas. Eles praticam missas negras, que consiste no agravo ao coração de Jesus, na profanação da Eucaristia, que são roubadas das santas missas na Igreja Católica. O altar é uma mulher nua e a Eucaristia é esfarelada, introduzida no canal vaginal, onde é realizada uma relação sexual. Gente, isso é horrível. Tem coisas piores que nem as imagens eu quero mostrar, porque não convém. E por que eles fazem isso? Porque é uma das formas de ferir Jesus. Além de usarem também o crucifixo de cabeça para baixo, né? Onde durante essa missa eles ficam cuspindo o crucifixo, né, nesses atos. E por que eu cito isso aqui? Porque se os satanistas sabem que a Eucaristia é o corpo e sangue de Cristo, que é justamente por isso que eles fazem. É porque eles sabem que é. Então que vergonha, não é, para nós cristãos católicos, né? Cristãos, na verdade, negar a Eucaristia como o corpo e sangue de Cristo. Vou pegar aqui no nosso português nordestino, se um jumento reconhece Jesus na Eucaristia, se os satanistas, mesmo não o adorando, o profanam, porque sabem disso também, para nós católicos, irmãos, é uma vergonha. Então vamos falar sobre a transmaterialização, né? Há aproximadamente 13 séculos, um padre que duvidava que a hóstia consagrada é verdadeiramente o corpo de Cristo, enquanto recitava a fórmula de consagração da Eucaristia durante a missa, a hóstia milagrosamente converteu-se em carne e o vinho converteu-se em sangue. Esse é o conhecido milagre eucarístico de Lanciano, muito divulgado. Vou colocar aí também uns links de documentários sobre esse milagre, imagens também para que a gente possa estar vendo. Uma comissão de estudiosos de 1970 a 1981, presidida pelo professor Odoardo Linoli, da Universidade de Siena, constatou que a carne é do tecido muscular do coração, e aí ele encontrou os fragmentos do miocárdio, do endocárdio e do nervo vago, que isso significa que é um coração inteiro. A carne e o sangue contêm glóbulos vermelhos e brancos ainda vivos. No sangue foram encontrados, além das proteínas normais, os seguintes materiais: cloretos, fósforos, magnésio, potássio, sódio e cálcio. E constatou que é o mesmo sangue encontrado, o mesmo tipo de sangue encontrado no Santo Sudário. É muito interessante isso. Após este estudo, não restou mais dúvida de que a carne e o sangue conservados ainda hoje na cidade de Lanciano são verdadeiramente carne e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue ele se coagulou em 5 bolinhas, cada uma de tamanhos diferentes. E o interessante é que quando se pesava uma, dava um peso. Quando se pesava a outra, mesmo sendo menor, dava o mesmo peso. E assim, todas, mesmo em massas iguais, tamanhos diferentes, a lei diz que são pesos diferentes. Mas aqui o milagre faz com que seja o mesmo peso. E todas pesadas juntas davam o mesmo peso. De encabular. É a graça, irmão. Jesus se materializa, se transubstancia na Eucaristia. E em alguns momentos ele se transmaterializa mesmo, para que nós possamos ter essa experiência. E milagres eucarísticos existem outros nessa forma de transmaterialização total ou parcial, e no nosso tempo ainda isso existe também. Nós vamos também ver as curas milagrosas. E aqui eu conto a minha experiência pessoal com Jesus Eucarístico, que em 1998 eu já era fumante compulsivo há 7 anos, aprendi a fumar muito cedo, e realmente
era muito compulsivo, era aquela pessoa que quando não tinha um cigarro, a vontade que tinha era de comer o cigarro. Quando adquiria, trocava dinheiro de alimentação por cigarro e assim por diante. Minha mãe toda preocupada, querendo ver eu e minha irmã, né, livres do cigarro. Ela descobriu que no Canadá havia um medicamento lá, um produto que ajudava as pessoas a deixar de fumar. E aí então ela fez esse contato, comprou. E então ficamos esperando quase um mês, mais ou menos, ou isso, para chegar. Eu, como todo fumante, tinha muita vontade de deixar o vício, mas não conseguia. Você vê que todo fumante diz, quando eu quiser eu deixo. História, todo ele no fundo quer. Mas é muito difícil, porque tem a dependência química, tem a dependência psíquica e às vezes até vai além. E aí o bendito do produto, do remédio chegou, né? Eu tomei um dos comprimidos lá e senti, né, que ia ser curado. Eu realmente vi. No entanto, eu deixei foi o remédio e não conseguia mais tomá-lo, né? Eu queria, mas não conseguia. É frustrante. Eu senti frustrado e sabia que estava optando por morrer de um câncer um dia. Minha família é da área da saúde, um pouco de entendimento, eu sabia que o futuro, e ainda sei, é esse. Daí então, nesse período, mais ou menos 3 meses depois, eu fui convidado para o Festival do Senhor, que é um encontro da renovação carismática aqui de Teresina, no período do carnaval, que eu sou apaixonado por esse evento. Eu fui muito tocado por Deus durante uma adoração, né, ao Santíssimo, e lá nessa adoração, no momento da oração, foi proclamado que uma pessoa estava sendo curada do vício do cigarro. Naquele momento sentia a carteira de cigarro queimando no meu bolso, né? E sabia que aquilo ali era um sinal que Deus estava falando para mim. Eu tomei posse da graça, né? E daqueles dias 22, 23 e 24 de fevereiro de 98 fui totalmente liberto do vício do cigarro e de outras coisas também, que eu posso estar testemunhando em outro momento. E nunca mais eu coloquei o cigarro na minha boca. É interessante que naquele dia eu fumei o restante daquela carteira de cigarro. Fui para casa, né, em casa, e quando foi no outro dia, que era o dia 24, eu fui sair e tinha um cigarro na carteira. E aí é interessante também que o nome do cigarro é livre, é liberdade, né? É o free. Ou liberdade essa, né? É até irônico um nome desse para uma prisão dessa. E aí aquele cigarro estava na carteira, eu pensei, não, eu vou fumando ele daqui para lá e vai ser a despedida. Mas algo falou mais forte no meu coração, eu joguei lá em cima de uma mesa e graças a Deus são mais de 18 anos sem colocar cigarro na minha boca e me tornei um missionário mesmo, um agente de Deus com muita alegria nesse movimento da renovação carismática. O outro ponto é a levitação eucarística. Aconteceu um episódio, eu vou estar colocando aí as imagens para vocês, eu vou até colocar um pedacinho do vídeo também para vocês estarem dando uma olhada, né? E veja bem, o vídeo de uma missa realizada no Santuário de Lourdes, na França, em 99, durante a Epíclise. Epíclise é aquele momento da invocação do Espírito Santo sobre o pão e o vinho. Quando o sacerdote estende as mãos invocando o Espírito Santo, que é quando a hóstia se transubstancia no corpo e sangue de Cristo. A hóstia consagrada naquele momento se desprende e começa a flutuar. A hóstia consagrada naquele momento desprende-se e começa a flutuar a uma distância constante. Abaixo dela está outra hóstia que permanece imóvel sobre a patena. Perceba que os celebrantes nem percebem o acontecido. É muito interessante. A gente observa nessas imagens, a gente vê realmente que ela flutua e que não é nada ali que faz. Eu quero dizer que a Igreja Católica ela não tem necessidade disso, de provocar, de manipular um extraordinário para ter adeptos fiéis. Pelo contrário, quando esses episódios acontecem, às vezes são guardados por muito tempo, é feita investigação científica, como foi feito no episódio de Buenos Aires, que o Papa Francisco tem acompanhado,
que durou muito tempo para ser divulgado, porque realmente foram feitas pesquisas, e como esse caso lá de Buenos Aires, os pesquisadores estavam pesquisando algo que não sabiam da história para não ter nem mesmo esse tipo de influência. E tantos outros, como no Sudário de Turim, como no Manto de Nossa Senhora de Guadalupe, como no Milagre Eucarístico de Lanciano e tantos outros, como nos Corpos Incorruptíveis dos Santos também foram feitas pesquisas para que seja constatado verdadeiramente e não manipulado, não inventado esses testemunhos. Daí então, irmãos, nós vamos colocando aí para vocês esses tipos de milagres eucarísticos, ou maneiras, tipos diferentes de manifestação extraordinária da Eucaristia, para que a gente possa então buscar com mais ardor, com mais seriedade, com mais devoção, com mais fidelidade, com mais contrição, o nosso Senhor Jesus, que na Eucaristia cumpre a promessa lá de Mateus 28. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Vem, Senhor Jesus, permanece no meio de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Amém.